Bem-vindo no Plantão Cast. E aí, Késia? Nosso Quem primeiro está... plantão do ano, hein, Rô? É Que o alegria primeiro. estar aqui mais uma vez com você, ao seu lado, Obrigado. trazendo um monte de assunto bom para vocês. Essa energia boa de É bom, né? 2024. É muito bom. Muito bom. E aí, conte aí quem é que tá aqui hoje com a gente. Jimmy Medeiros. E aí, Jimmy, como você está? Primeiramente, feliz ano novo, né? Para todos nós. Que Amém. Deus abençoe nossa caminhada este ano. Em especial aos profissionais da enfermagem, que eu tenho certeza que esse ano 2024 vai ser um ano ainda de Muita muita luta. luta, até a gente ter esse piso salarial, que é a pauta do momento da enfermagem, né? Quando a gente fala de valorização, dentre de tantas coisas que a gente tem para discutir sobre valorização, empoderamento da enfermagem. Então, Sim. tenho certeza que esse ano vai ser o ano que a militância vai estar em peso e a categoria vai chegar junto. Ai, Com que ótimo. certeza, ótimo. Vou fazer a primeira perguntinha para o senhor. O que é que você acha do... Você é enfermeiro, jornalista, então, administrador. Então, fala um pouquinho da sua profissão, como você chegou também a fazer jornalista, administrador, juntou os três. É isso. É uma mistura de três grandes áreas e que todas três foram necessárias para me tornar um profissional que eu desejava. Em 2003, eu me graduei pela Universidade Federal da Bahia, que é a minha escola base, e eu digo sempre para as pessoas que perguntam e que vivem as universidades, faculdades, centros universitários, que tem que aproveitar o máximo daquele período de formação. Então, a UFBA, para mim, não foi uma escola que me ensinou a epistemologia do cuidado da enfermagem. Foi uma escola que me ensinou também para a vida, a militância estudantil, que fui membro do Diretório Acadêmico de Enfermagem. Na universidade eu cheguei também à Executiva Regional dos Estudantes de Enfermagem Região Nordeste, conduzindo aí a pasta de Educação Política e Saúde. Fui estudante também do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e, em 2003, me tornei enfermeiro, fazendo passagens pela atenção básica, PSF, em algumas cidades, coordenador de vigilância epidemiológica. Nessa mesma universidade, me formei especialista em medicina social, com ênfase em saúde da família, pelo Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, e o mestrado na universidade. E, a partir disso, veio o ingresso em uma grande instituição aqui na cidade de Salvador. Pode falar o nome? Pode. Que é a UniFTC, que entrei como supervisor de estágio, depois assistente de coordenação, 6 meses me tornei coordenador do curso de graduação em enfermagem da UniFTC Salvador, que me deu a oportunidade, ao longo dos 15 anos, formar aí quase 10 mil enfermeiros aqui no estado. Então, esta foi a minha trajetória até chegar na UniFTC. Como eu trabalhava com questões de gestão de projetos, de processos, seleção de pessoal, de professores, planejamento estratégico situacional, organização de reuniões, planilhas, eu falei, por que não agora eu aprender coisas que a faculdade de enfermagem não me ensinou? E aí eu fui buscar o curso de graduação em administração. Não quis fazer uma especialização, quis a graduação porque ensina a raiz, o básico. E aí eu fiz o curso de graduação em enfermagem. E como era chamado para fazer entrevistas de rádio, TV, gravei o Aprovado com o Jorge Portugal umas 2 vezes, fazia programa de rádio, Metrópole, Transamérica, conferências, palestras. Super comunicador. E aí eu falei, bom, eu me interessei por esse negócio da tecnologia da comunicação, eu falei, vou fazer jornalismo, porque aí eu já dá um impulso. me qualifico para a área da comunicação. Então, por isso que surgiu enfermagem, administração e jornalismo. Reúno todas elas, misturo no liquidificador e aí eu sai me um torno grande profissional. Ó, Sai um grande profissional. Se é grande Mas profissional, sai. não sei, mas assim, sou direitinho onde eu caminho. Mas é sobre isso mesmo. Isso é Super importante. profissional. Isso é importante. É isso aí. Mas que bom, né? É legal a gente conhecer pessoas assim, que não ficam só apenas a enfermagem, né? Que buscam também outros meios. Porque eu, por exemplo, eu sou da área da enfermagem, eu sou enfermeira, mas também estou na parte de estética, né? Eu gosto e eu fui puxada um pouquinho para lá também.
assim como você na parte de comunicação. Então, eu acho isso muito legal. Porque hoje também a enfermagem proporciona isso pra gente. Infelizmente, por toda essa questão de piso salarial, de pouco salário, de tudo que tem ao redor, Muita luta. a gente precisa ter outros meios também da questão de Outra se renda. sustentar, de todo esse processo que todo mundo sabe como é. Então, é muito legal saber que existem esse leque aí também na sua vida. E a enfermagem dá muito isso pra gente. Muito leque. Porque ela é uma profissão complexa, ela é multifacetada. Você pode trabalhar na assistência, você pode trabalhar na gestão, na pesquisa. E as grandes áreas que tem da enfermagem, home care, a área de estética, como você colocou, a enfermagem desportiva que vem aí como novidade, enfermagem aeroespacial, ou vai ser auditor, enfim. Se você falar da assistência, você vai falar da atenção básica, que é um campo assistencial também, voltado para consulta, educação e saúde. Né? Assistência primária. Atenção primária, assistência hospitalar mesmo. Então, é uma profissão complexa, multifacetada. Só não é ainda tão valorizada quanto a gente espera, em termos de ter uma carga horária legal para os enfermeiros, técnicos, auxiliares da assistência, uma remuneração compatível com a importância da nossa profissão, né? A gente tem uma ciência tão complexa da enfermagem, mas a remuneração não é compatível. E o carnaval está chegando, né? E precisa da enfermagem. Tudo. Não então, funciona. Não funciona essa enfermagem do carnaval também. Você vê ali os postos satélites da prefeitura, se não tiver equipe da enfermagem, quem vai cuidar do folião? É verdade. Quem vai cuidar dos artistas, nos trios, nos carros de apoio? Tá lá um técnico de enfermagem, o enfermeiro que está ali, 24 horas Aquela equipe multi ali, né? Junto com a gente. Isso é a importância. 70% da força de trabalho do SUS é da enfermagem. Olha a envergadura, o grau de complexidade e importância dessa profissão. Sem ela não funciona o país, não funciona a vigilância sanitária, epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador. É colocar os princípios do SUS em pauta e fazer com que eles funcionem. É um desafio bom. Exatamente, exatamente. Porque são eles que, quando a gente faz uma visão geral, né, o pessoal, tanto que trabalha em privado quanto que trabalha no público, precisa entender. E é isso também. Tem uma perguntinha lá na frente que eu quero usar isso aí, mas um pouquinho mais pra frente. Vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe que você foi ex-presidente do Corém, Isso. Né? E quando a gente fala sobre todos esses processos de questão salarial ou de problemas em relação dentro da assistência, sendo ela primária ou sendo ela unidade hospitalar, em que seja, a gente tem algumas problemáticas dentro dessa unidade e que, às vezes, as pessoas não têm coragem de fazer alguns tipos de denúncia. E eu queria saber de você, mesmo sendo ex-presidente ali do Corém, você acredita que tem alguma forma que você fale para essas pessoas poderem fazer essas denúncias de tipo assim, a questão salarial, a questão de como é que se fala, meu Deus? De descanso, essas questões. Você tem algum meio que a gente possa estar utilizando ou alguma fala específica que ele pode incentivar? A enfermagem acreditar no Corém. Onde fazer uma denúncia para não vazar. Então, os enfermeiros, aqui da enfermagem, pensam que eu vou denunciar, eu sei que meu chefe vai saber. Então, a gente tem medo de denunciar. Esse é o temor maior dos profissionais. É por isso que não sei se tem muita denúncia. Muitas denúncias tem, porque hoje nós somos uma categoria aqui no estado da Bahia de mais de 160 mil profissionais. Então, vamos supor que 10% desses denunciem, já é um volume muito grande de denúncias. Então, o que a gente tem que estimular a categoria é que, diante desses cenários catastróficos que a gente vive no cotidiano da enfermagem, nas organizações de saúde, sejam elas da baixa, da média, da alta densidade tecnológica, é que denuncie mesmo. O Conselho tem canais específicos formais para a denúncia e é fácil. Basta acessar o site do Corém Bahia, tem lá um campo já na primeira página de ouvidoria e você pode formalizar ali sua denúncia e pedir o anonimato. O Conselho Regional de Enfermagem é um tribunal de ética, então ele tem que ser guardião, claro, dos preceitos éticos e legais ali da profissão. Então, jamais expor o profissional que está pedindo o sigilo daquela denúncia.
Importante destacar também que nas instituições hospitalares existem os comitês também de ética, que são braços do conselho nas instituições de saúde, que esses profissionais podem estar buscando de forma pedagógica a orientação naquele comitê de ética. Não resolvendo a situação ali no comum acordo, cabe sim formalizar a denúncia no Corém Bahia. O Corém Bahia é uma autarquia, é um braço do Estado brasileiro que tem algumas funções finalísticas, como a fiscalização do exercício profissional, o registro e cadastro desse profissional, da questão do atendimento, mas funciona também como tribunal de ética. Se a denúncia não chega à entidade, ao Corém Bahia, não tem como ser apurada, não tem como você resolver aquele problema, em que pese ter as fiscalizações que são programadas e cotidianas. E que é uma coisa que eu batia sempre quando eu estava na gestão da autarquia, é que elas não devem ser programadas e previamente avisadas, porque você tem que pegar lá no flagra a situação, o problema para poder resolver. Porque não adianta dizer, olha, o Corém Bahia vai passar amanhã aí na instituição de saúde. Todo mundo se organiza e amanhã está o dimensionamento correto, um conforto arrumadinho, tudo certinho. Tudo certinho. Então, não é esta forma que a gente quer. Importante destacar também que são vários tipos de problemas e denúncias que chegam à autarquia, mas tem que direcionar para o órgão competente. Tem denúncias que cabem ao Corém Bahia, que diz respeito ao exercício profissional, à questão das questões legais da profissão, mas questões que estão voltadas para, por exemplo, remuneração, piso salarial, não cumprimento, sindicato. Sim. Isso não exime o Conselho de participar numa força conjunta e articulada com as demais entidades representativas. Mas é importante a categoria perceber, enfermeiros, enfermeiras, técnicos, técnicas e auxiliares, a competência de cada um e que deve ser aprendidas lá desde a formação, da escola técnica e das graduações. Certo. Saber o papel de cada entidade. Bom. Bora falar um pouquinho sobre a Lei do Descanso, a Lei 14.602 de 2023, que obriga a instituição de saúde, pública ou privada, a oferecer um local exclusivo de descanso, que eu vejo na minha dia a dia, que eu não tem. Tem multi, todo mundo junto naquele conforto, e a enfermagem não tem exclusividade. O que o senhor acha que ele está cumprindo essa lei às instituições hospitalares? Eu acho um absurdo o fato de existir uma lei, desta lei ser nacional, exigir às instituições um local digno para o profissional da enfermagem, porque é uma categoria que trabalha ali no exemplo do hospital, tomando como exemplo o hospital, 24 horas ao lado do paciente. E onde esse profissional descansa? A gente vê realidades aqui na cidade de Salvador, estado da Bahia, profissionais dormindo no chão. No chão. Eu já dormi no Eu chão. também. Em lençol, ou tira ali da maca o colchão, bota no chão. Já fiz isso também. É um absurdo, gente. Isso é uma lei, e é uma lei que deve ser cumprida. A lei cumpre-se no Brasil. A questão é que nós estamos num país tão viciado em que as legislações parece que elas existem para enfeitar ou dizer que tem. Mas na hora do cumprimento, mesmo que tenha fiscalização das entidades representativas, que tenha as denúncias formuladas ao Ministério Público do Trabalho, a gente não vê a efetivação da lei. Como vai resolver essa situação? Então, é um problema. Nas movimentações para a implantação do piso salarial da nossa categoria, enfermagem, um dos pontos que a gente falava de valorização é a remuneração, e aí tinha a lei do piso, mas o repouso, a aposentadoria especial, a maior autonomia do profissional, são coisas que vão agregando a valorização. Né? Então, a lei do piso salarial já foi aprovada, na Lei 14.434 de 2022, mas não está sendo cumprida ainda em sua integralidade. Tem hospitais que já começaram a pagar a partir de setembro privados, mas agora com a última decisão do STF, aí já está voltando atrás. Então, a lei do conforto já conquistamos também, mas por que os hospitais ainda insistem em não fazer? Está faltando aí o Ministério Público do Trabalho pegar pesado com essas instituições, porque o profissional da enfermagem, às vezes, ele tem receio de cobrar e ser demitido, né? E entre um dormir no chão e ter ali seu emprego, que é uma renda para sua família, ele vai se acomodar e não pode. Então, é uma luta constante, a gente que está aí
levantando pauta, assim como vocês da valorização, a gente tem que partir para cima, assim, exigir o cumprimento dessa legislação. Eu acho que tem que ir à noite. A fiscalização tem que ir à noite para saber onde os profissionais estão dormindo. Exatamente. Não ir de dia nunca vai achar. Então fica aí para o Corém Entendeu? Bahia, me bote ali, ó. Nova gestão do Corém Bahia, fiscalização noturna, sem aviso prévio. Entrem nas instituições, Isso. fiscalizem, vão para a porta do hospital, seja ele público, privado, filantrópico. Vocês estão aí também para servir ao trabalhador e trabalhadora do campo da enfermagem. Então não seja omisso a uma pauta de valorização da nossa categoria. Vou falar um pouquinho também sobre a lei, né? A ata do julgamento do STF que saiu, que a ação direta ADI, que é 7222, né? Que é o piso proporcional 44 horas, é o piso de vencimento global, regionalização no privado, legislação e fazer acordo com o privado, né? Negociação. O que você acha dessa lei que o STF... Ô, irmão, deixa eu falar aqui para vocês. O sentimento hoje da enfermagem, eu estou em vários grupos regionais, de cidades, grupos nacionais, discutindo amplamente essa questão que nos foi colocada, a gente tem um sentimento de que foi um grande golpe contra a enfermagem brasileira. Primeiro, que não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal legislar, modificar a lei. A ação ela foi impetrada à ADI apenas para dizer se a lei era ou não constitucional, se feria a Constituição, a Carta Magna brasileira. Só que nós temos uma emenda constitucional que já foi aprovada, assim como tem dos agentes comunitários de saúde, o pessoal do magistério, os professores, que já está na Constituição brasileira o piso da enfermagem. Bastava os ministros do STF observar com a prerrogativa e o limite das suas competências e dizer é constitucional, já tem uma emenda constitucional que favorece juridicamente o piso da enfermagem. Mas o que é que o STF faz? Na mão grande, passando os limites da sua atuação, que eu acho isso um absurdo, o Supremo Tribunal Federal. Coloca uma lei proporcional a uma carga horária de 44 horas, que isso não existe na nossa lei que foi aprovada, e dizendo mais, as cargas horárias inferiores, 36, 30, 20 horas, devem ser proporcionais com o piso para baixo. Então, isso descaracteriza completamente o piso da profissão. Colocam que agora o piso deve ser regionalizado, ou seja, não é mais um piso nacional como dos agentes comunitários e dos professores. Cada estado pode ter um valor e cada cidade pode ter um valor. Isso vai depender dos acordos coletivos de trabalho, das convenções coletivas de trabalho entre o sindicato patronal e o sindicato da classe trabalhadora. Isso é um absurdo, isso é um precedente enorme. Isso pode passar até um processo de xenofobia, porque os estados do Sul e Sudeste com certeza vão ter valores muito maiores do que o Nordeste. Exatamente. Você tem uma discrepância assim, ó, enorme. Se nós estamos em um sistema, por exemplo, o SUS, é um sistema único de saúde, com os princípios doutrinários que pregam, inclusive, pela igualdade, pela equidade do atendimento ao paciente, mas por que não trazer também essa equidade, essa igualdade aí para os profissionais da enfermagem de todo o território nacional? Então, isso é um absurdo. E outro ponto que eu acho bem crítico para quem é do setor público é fazer a equiparação do piso salarial com a questão de que não é um salário base, de que é a remuneração global. Então, todos os penduricalhos que você tem de insalubridade, anuênio, quinquênio, gratificações por desempenho, entra como cálculo do piso salarial. E é essa discussão que os servidores estatutários da CESAB hoje estão aí questionando, porque eles quase que não tiveram aí ganho real com o piso salarial, porque como eles já tinham gratificações que chegavam próximo ao valor proposto do piso, então o ganho foi mínimo. Então, assim, tudo isso foi em decorrência das deliberações, ao meu ponto de vista, e de muitos advogados jurídicos, errada, porque o STF passou dos limites da sua atuação e a enfermagem vê isso como um grande golpe. Não sabemos exatamente o princípio disso, se houve uma articulação, inclusive política, para esse contexto, mas é muito sério o que aconteceu com a enfermagem. E mesmo o Congresso brasileiro, entrando com os embargos de declaração,
O que são os embargos? É mostrar ao STF, ó, não existe 44 horas, piso é salário base, não deve ser regionalizado. Mesmo assim, os ministros, em sua maioria, entendem que não. Você deixa... Não foi a pressão dos empresários, não? Sim, é uma vertente importantíssima. A pressão do setor privado, o lobby do setor privado, que não querem pagar aí um salário de 4.750 para enfermeiro, 3.325 para um técnico e 2.375 para um auxiliar. E digo para vocês, isso é salário bruto. Quando você coloca aí os descontos, que a depender do teto pode chegar até 40% do salário, nós estamos falando de pessoas que vão receber 2.000, 3.000 reais, gente. Isso é um absurdo. Hoje estava lendo aí matérias nos jornais, onde foi feito um estudo onde 95% dos juízes aqui do Brasil ganham acima do teto, de 41 mil reais. Nós estamos falando de profissionais que passam 24 horas na assistência para receber 2.000, 3.000 reais e ainda acham que isso é muito. Isso é um absurdo. Então fica aqui esse desabafo junto com toda a enfermagem brasileira, frente à classe patronal, que tem que respeitar e repensar essa forma de lidar com a categoria da enfermagem, porque o que está se pagando são valores absurdos e precisa do amparo da lei, porque tem até empresas que até querem pagar piso salarial, mas como tem uma lei maior que não as obriga, então acaba que todo mundo fica aí aguardando uma decisão maior. Então isso é um absurdo, né? E você acaba deixando as leis de lado para fazer os acordos, né? Os acordos de boca de tipo assim, porque as empresas, porque quem está lá em cima. A lei em si fica de lado. Exato. E você acaba tendo os acordos pessoais sendo colocados mais em evidência do que a própria lei. E aí isso acaba ferindo a mim, enfermeira, e a todos os outros profissionais da área da enfermagem. Não, inclusive na decisão do STF, eles deram ainda esta abertura para os acordos coletivos, convenções coletivas regionalizadas, e caso não haja um entendimento entre o sindicato patronal dos trabalhadores, que haja uma decisão, então, aí do Tribunal Superior do Trabalho. Claro, depois de passar pelo Tribunal Regional do Trabalho, aí vai ao Tribunal Superior do Trabalho. Então, assim, são os absurdos que aconteceram pós-lei. Hoje eu conversei com duas dirigentes sindicais, uma do interior, da região de Irecê e região Dina, e conversei com a Alessandra, presidente do SEEB, do Sindicato dos Enfermeiros do Estado da Bahia, e o sentimento é de um nocaute, o que elas me falaram. Estamos nos sentindo nocauteadas, então estamos levantando ainda com as fragilidades e com as pancadas que nos deram para repensar quais são as novas estratégias e planejamentos que vamos ter para 2024. Conseguir aí esse tão sonhado piso salarial. Porque foi luta, né? Foi muita luta. Esses últimos 3 anos foi um desgaste total da categoria para conseguir esse piso. Para chegar no finalzinho, você tomar um tombo, porque a sensação é essa. A sensação é essa. Eu digo para vocês, é uma luta de anos. Não, claro. Mas com a pandemia da Covid-19 é que a gente teve um despertar maior da categoria para a questão da valorização, porque quase 1.000 profissionais de enfermagem foram a óbito pela Covid-19. E a sociedade reconheceu a importância, os políticos também, porque, afinal de contas, era nós que estávamos ali. Enquanto a medicina se debatia para encontrar alternativas para o tratamento da Covid-19, e se debatendo que ninguém sabia como esse vírus se comportava e qual é a medicação mais eficaz para ele, a enfermagem já estava pronta e preparada, porque a gente já sabia lidar com as doenças infecto-contagiosas, como a tuberculose, a gente só estava faltando os EPIs. Exatamente. Mas de resto, a gente já estava lá na frente. O que aconteceu com a sociedade? Foi para as janelas dos apartamentos, portas, bater palma para a enfermagem, nos chamando de heróis, de anjos, etc. Então, a enfermagem traz isso para si e aí monta-se uma luta muito grande. Foi a luta desses últimos 3 anos, que ela foi bem maior e que a Bahia foi vanguarda. Porque muita coisa começou aqui, e eu lembro quando eu estava presidente do conselho, que desci ali
descia do gabinete, rompendo com o protocolo do presidente da autarquia para lutar também pela categoria. E muita gente criticava, mas isso é papel do sindicato. Eu falei, isso é papel de todos nós que somos profissionais. Andar em conjunto. Estou aqui sendo apenas uma voz de uma entidade, mas aqui eu sou um enfermeiro militante que durante 15 anos que passei na UniFTC, formando quase 10 mil estudantes de enfermagem, enfermeiros, que falava sobre quão importante é a nossa profissão, mas me incomodava algo quando eu ia para as colações de grau, que eu falava, aqui estão os mais novos e novos enfermeiros para o mercado de trabalho. E no outro dia as pessoas, e aí? E agora? Qual é o mercado de trabalho? Quanto eu vou receber? E aquilo me incomodava, porque no primeiro semestre eu ia para a aula para motivar o aluno, mas na colação de grau eu tenho que entregar ele para o mercado. E que mercado é esse que espera esse profissional? Exatamente. Então, aí eu pensei, eu tenho que sair da minha zona de conforto, do escritório da UniFTC, do carpete, do ar-condicionado, e ir para a rua, para o sol, para a caixa de som, para a praça, fazer viagens a Brasília, conversar com deputados, com vereadores, prefeitos, senadores, para conquistar esse piso salarial. E aí, isso é um trabalho coletivo, junto com toda a categoria e as nossas entidades representativas. A gente entende. E é uma situação que, quando a gente olha no contexto todo, é muito complicado para você chegar hoje, né? E a gente está tendo uma discussão dessa, porque dói na gente em saber que toda a batalha, que claro que vai ter muito mais, que a gente não vai parar por aqui, mas a batalha foi, vamos dizer que derrubada até agora o momento, mas que eu acredito que a gente vai galgar lugares melhores aí. Apanhou um bocado. Apanhou. Mas eu digo para você, tem uma frase que eu falava muito na colação de grau. O que são os desafios? Desafios são que nem os rios. Algo que nos faz seguir adiante. A gente aprende. Com certeza. O fundo do poço nos ensina muita coisa. Muita coisa. A resistência, a planejamento, a ter mais estratégia e voltar. Aquela molinha que tem no fundo volta muito mais forte, muito mais ávido. Eu tenho certeza que a enfermagem de 2024 vai estar muito mais esperta. Espero que sim, espero que sim. Eu queria puxar esse link um pouquinho para o SUS. Você mais cedo falou sobre equidade, universalidade, integralidade no sistema. E a gente sabe que para isso existir, claro que o SUS é lindo. Quando você para estudar, você chega a abrir o olhinho, porque é um livro bonito de se estudar. Porque é surreal. Quando a gente olha, infelizmente, na prática, a gente pula muitas vezes as etapas de até falar assim, volta, porque primeiro aqui é assistência primária, volta. Mas e os profissionais? Depois de todo esse processo, né? Porque viver uma equidade, que é diferente de igualdade, você vive, não é você ser igual, mas sim você propor que aquele indivíduo que tem mais dificuldade consiga ter a equidade do que não tem. Você ter um padrão de universalidade, de que você assistência para todos, e você ter a integralidade do sistema de todas as áreas, da atenção primária até lá dentro da casa, com serviço público mais centradinho ali dentro da sua casa. O que você diz em relação a esses profissionais que estão trabalhando dessa forma, porque trabalha correto, às vezes não, mas o que a gente espera é que sim. Você acredita que vai ter uma queda dessa questão do trabalho mesmo, da qualidade do trabalho desses profissionais por conta dessa questão do piso salarial, dessa vivência do SUS, porque é a vivência do SUS, a gente vive. Você acha que esse processo, depois dessa queda, depois dessa... Que eu lembro que Lúcia Duque falava assim, parece que os profissionais fizeram 1 milhão de coisas. Ah, eu vou fazer dívida porque meu piso vai sair. Ah, porque vai chegar. Ah, porque não sei o quê. E aí eu fico olhando, sabe, na questão do trabalho, de viver o SUS, porque é muito bonito, mas na prática, esse processo salarial para esses profissionais da rede, né, do SUS em si, né, que não é privado, mas do SUS. Você acha que vai existir essa queda desse profissionalismo? Você já ouviu alguém falar sobre alguma coisa em relação a isso? Sempre tem a discussão de que quando você é um profissional valorizado, e essa valorização perpassa a questão da remuneração, você, de alguma forma, você motiva o profissional
para fazer um trabalho com muito mais dedicação, com muito mais organização, com muito mais disciplina. Mas eu acredito que, dependente de qualquer situação, existe algo que é o princípio ético dos profissionais. E a enfermagem ela é tão importante nos serviços de saúde, no processo do cuidar, que mesmo nas situações mais adversas, eu acredito que ela não baixe sua qualidade porque ela está ganhando menos. Eu não percebo isso. Eu espero que a enfermagem ela compreenda do grau de importância que ela é, que mostre cada vez mais que ela é importância para você tentar reabilitar um paciente. Nós somos a profissão que atuamos em todo o processo saúde e doença. Nós, enfermeiros, técnicos, trabalhamos para promover saúde, nós trabalhamos para prevenir doenças, também para reabilitar e para curar. Então, quando a gente faz isso com maestria, a sociedade nos tem como profissionais altamente assim, importantes para o funcionamento do sistema de saúde, em especial do Sistema Único de Saúde. Então, não acho que o profissional ele vai perder o seu princípio ético por uma questão da remuneração, mas acredito que ele vai se fortalecer cada vez mais para mostrar cada vez mais que é importante para conquistar aquilo que ele merece da sua remuneração, que é um dos aspectos da valorização. O SUS, já que você tocou nesse tema e é bem sensível a mim, o SUS é a maior política pública de saúde do mundo. Não tem um país no mundo que tenha uma estrutura de saúde com a complexidade que nós temos aqui no Brasil, de ter os princípios doutrinários do SUS em perfeita sincronia ali na Lei 8.080 de 1990, como a universalidade, o SUS é para todos, independente da classe social, todo mundo tem direito ao Sistema Único de Saúde, é livre acesso. Ser um sistema integral enquanto uma rede de atenção à saúde, onde você tem serviços de baixa, de média e alta densidade tecnológica, exemplo ali a articulação que você faz com atenção básica, saúde da família, depois a média SAMU, UPAs, clínicas, policlínicas e a alta complexidade, os hospitais, maternidades. Então, vejo uma sincronia muito grande do Sistema Único de Saúde para a integralidade. E integralidade do ponto de vista de ver o sujeito. E a enfermagem ela tem uma expertise muito grande, porque enquanto outras profissões elas olham apenas as partes, a enfermagem ela olha o todo. Por exemplo, o nutricionista está muito mais focado ali na questão da dietoterapia, do alimento e de como isso vai impactar na vida daquele sujeito paciente. A odontologia é muito mais voltada para a saúde da boca, dos dentes, gengivas, lesões cariosas, periodontia. A medicina tem um olhar focado ali para a patologia, para a fisiopatologia, para os aspectos do diagnóstico, a fisioterapia nos músculos e articulações. A farmácia voltada para a medicação, farmacocinética, dinâmica. A enfermagem, não. A enfermagem não olha só a boca, não olha só a doença, não olha só o medicamento, só o alimento, ela recebe o paciente inteiro. Ela recebe o paciente integral. Por isso que sem a enfermagem não há sistema de saúde. Sem a enfermagem não existe SUS, porque o SUS é sustentado hoje, em especial, pela profissão da enfermagem, e não é nenhum demérito às outras categorias profissionais, porque as 14 profissões regulamentadas do ensino superior da enfermagem, todas são importantes, as do nível médio também, nível técnico, todas são importantes. Mas estou dizendo que a enfermagem é a grande balizadora desse sistema. A questão da igualdade, da equidade, da humanização. A política do Humaniza SUS, ela é basicamente desenhar a enfermagem e jogar ali para o sistema de saúde. Então, SUS, enfermagem, saúde pública, coletiva, é uma grande simbiose. É tanto que aqui no estado da Bahia, a maior parte dos 417 secretários municipais de saúde, quase 300 deles são enfermeiros, profissionais de enfermagem. Que massa. Pelo olhar que a gente tem da gestão pública, da gestão de processos de pessoas, do planejamento estratégico, situacional, que a enfermagem ela tem esse empoderamento. Não empoderamento só da ciência, da epistemologia do cuidado, da enfermagem, do saber cuidar bem do paciente, mas é cuidar bem, gerenciando aquele cuidado, gerenciando aquele local e gerenciando aquele sistema. E aí a gente tem enfermeiros auditores, secretários de saúde, Os leques, muitos bons.
Eu ouvi uma vez assim, quando você vai no mercado, ou você vê um hortifruti, você pega uma fruta e você nunca olha só um lado dela. Você olha todo. Então, é uma relação que a gente pode fazer, né? É você olhar como um todo. Assim como você pega, faz uma avaliação de uma fruta ou de um legume, o que seja, você está pegando o seu paciente, está olhando como um todo. Você não olha só um pedaço. É um né? olhar clínico. É um olhar clínico geral. Né? Pois Então, é é. muito legal. Wanda Horta, nossa grande teórica, ela estabeleceu em 1973, se não me engano, a teoria das necessidades humanas básicas, que são as necessidades psicobiológicas, psicossociais e psicoespirituais, justamente por entender que o cuidado da enfermagem, a terapia do cuidado da enfermagem, ela tem que ter esse olhar holístico, esse olhar integral que a gente tem. E a teoria de Wanda Horta, por mais teorias novas que têm surgido, ela permaneceu, ela foi perene ali, por entender essa evolução. Se a gente pegar o exemplo das políticas públicas de saúde, o olhar também vai se abrangendo. Por exemplo, a política, o programa materno-infantil lá da década de 70, era um olhar específico da mulher que pare, da mulher que reproduz. Então, basicamente, olhava a questão do parto e pré-natal. Depois da reforma sanitária, veio o Programa Nacional de Atenção Integral à Saúde das Mulheres, o PAISME, que aí já olha não só o pré-natal e parto, mas já tem aspectos para a discussão de gênero, para as questões das infecções sexualmente transmissíveis, para o planejamento familiar. Passando mais aí quase 20 anos, veio a Política Nacional de Atenção Integral, que já não olha mais parto, pré-natal, não olha mais só a questão do gênero, da questão do aborto, violência, agora já olha outros aspectos, que são os diferentes tipos de mulheres. A mulher negra, a mulher trabalhadora, a presidiária, a mulher lésbica, e que precisa de um olhar integral. E a enfermagem ela vai avançando com essas políticas públicas de saúde, que grande parte dessas políticas são desenhadas pelas enfermeiras e enfermeiros, né? Com esse olhar mais integral e abrangente. E a gente cresce com isso muito. Isso é ótimo mesmo. Uma coisa importante, né? Já mudando um pouquinho só dessa questão do SUS para a parte da questão da coletividade da liderança em enfermagem. Tanto da liderança, eu vou colocar já as duas perguntas juntas. A gente tem uma enfermagem que não é unida e a gente tem uma enfermagem que está chegando muito nova, que às vezes falta muita liderança. Você acredita que nesse processo de trabalho, tanto na liderança quanto nessa chegada, existem muitos problemas ou a gente pode estar mudando esse foco? Ou a liderança que são indicadas, que não tem, nunca estudou, não sabe o que é ser líder, você sabe só ser chefe. Tem uma grande diferença ser líder e ser chefe. Então, eles estão colocando pessoas indicadas, não pessoas competentes para estar naquele cargo. Então, isso prejudica a equipe da enfermagem? Eu vejo a enfermagem como uma profissão em constante evolução, né? A gente não pode construir apenas um discurso de que nós somos uma profissão que não tem união. Enquanto a gente bater nesse aspecto da questão de que é uma profissão desunida, a gente vai criar mesmo um estigma de que ela é. Então, eu vejo ela em construção, mas concordo com você, não estou discordando. Então, eu vejo ela em construção. Isso tem que ser aprendido desde a formação, desse espírito de luta, desse pensamento crítico da enfermagem, que tem que ter o pensamento crítico, de você não olhar apenas a processo de formação de forma pragmática para orientar os cuidados e técnicas de enfermagem, mas ela também estudar o contexto político, cultural, social que a nossa profissão está inserida. Porque não adianta ser um bom profissional se eu for para o mercado de trabalho que me pague um salário baixo. Então, por mais que eu seja um grande profissional, eu vou ser mal remunerado. E vejo essa questão crônica ainda nos serviços de saúde, que são as indicações de pessoas que talvez não tenham ali as competências necessárias para aqueles determinados cargos e espaços que ocupam. E eu digo para você,
Na enfermagem é um problema crônico de você ter muitas chefes de setores e não líderes, porque tem as diferenças muito grandes em ser um chefe e em ser um líder. Porque um líder é aquele profissional que ele entende o problema e ele se insere naquele problema. Ele não faz uma prescrição e siga. Ele apenas ajuda com o coletivo a desenhar aquele planejamento estratégico, ele se insere naquele planejamento como um responsável de resolver, e não apontar o colega, que a gente vê isso muito na profissão. Fulano, você errou. Não, fulano, existe um problema aqui que nós vamos resolver de forma conjunta. Aprendi eu e aprende você. E aí cresce enquanto um corpo coletivo. E assim a gente ainda não vê esse espírito de coletividade ainda na enfermagem. Está em construção esse amadurecimento, aquela coisa corporativa que a gente vê em outras profissões. E que precisa a enfermagem repensar isso para a gente vencer estes grandes tubarões que às vezes querem engolir ali a enfermagem. Esse Mas pensamento unidos somos mais fortes. Esse pensamento tem que vir lá da faculdade, lá do estudo, da crítica. Tem que ser trabalhado lá para chegar à mudança. É a microfísica eu quero do mudar poder. esse meu. Eu vou mudar esse meu pensamento, porque é um pensamento que, assim, às vezes não é nem um pensamento, é o processo mesmo do dia a dia. A gente vê o dia a dia. Mas é o que você falou, é realmente essa questão de. É o processo, é um trabalho, é continuidade, né? É você entender que aquilo ali é um crescimento, a gente está no processo. E só de ver, porque eu tô na enfermagem tem 3, 4 anos, vou fazer 4 anos de formada. E pelo que eu vi em todo esse processo, desde quando eu cheguei para trabalhar na pandemia e fui, assim como vários outros profissionais, eu entrei de uma vez só, falei, bora, você joga lá porque é isso aí. Sentei, estudei, porque eu não sabia nem para onde ir. O que eu tinha era exatamente isso aí que a gente estava falando, né? Mas a diferença no processo é onde você vai se colocar. De se especializar, de correr atrás, de estudar e não de entender que é só aquela questão de você foi indicado porque disse, só isso aqui. Vou ganhar esse salário, eu fui indicado, minha indicação nunca vai me tirar daqui. Exatamente. Então, é você entender que a enfermagem também é estudar todos os dias. É um problema crônico isso. A enfermagem a gente tem que sentar e estudar, porque não é o médico que vai falar. Quantas vezes a gente erra, o médico erra e a gente precisa ter essa visão holística da situação. Exatamente. Né? Isso é importante. É tanto que quando você termina um curso técnico, uma graduação, o seu processo de formação não encerra ali. Você encerrou uma etapa. A educação ela tem que ser permanente. Por isso que você tem que buscar cursos, treinamentos, qualificações, pós-graduação. Alguns podem ir para a carreira do mestrado, doutorado. O que importa é você fazer bem aquilo que você se propõe a fazer. Na minha trajetória de coordenador de curso de graduação, era muito comum os estudantes, ao final do curso, chegar lá na minha sala. E agora, professor, que área eu escolho para eu seguir? Aí eu rebati essa pergunta dele com provocação. Falou, esta pergunta, o seu professor, coordenador, não vai poder responder. Eu quero que agora você, num exercício conjunto, se perceba qual foi a área das que eu passei na minha graduação que eu mais me identifiquei. Pode ser aquela que menos está empregando no mercado de trabalho. Não tem problema. Faça tudo para se aperfeiçoar nesta área que você mais gostou na sua graduação. Esta área que você escolheu, por exemplo, saúde mental, né, que proporcionalmente com as outras áreas, o campo ela ainda é mais restrito. Mas essa área que você escolheu, eu tenho um aluno, o Sidney, que de Jacobina, eu acho, que ele meio que construiu essa identidade dele no campo da saúde mental. Então, ele buscou cursos na área de saúde mental, psiquiatria e enfermagem, foi buscar especialização, né? Outros vão buscar o mestrado, doutorado, vão fazer network com pessoas que já são experts naquela área, então ele vira o suprassumo ali daquela área. Onde ele estiver, ele vai ser identificado. Se eu precisar de alguém para falar aqui de saúde mental, psiquiatria e enfermagem, ele vira a referência. Mas por que ele virou a referência? Porque ele não escolheu qualquer área após a sua formação. Ele escolheu a área que ele mais gostou e que ele aprofundou.
no momento certo, o mercado reconheceu ele como sendo referência. Eu tenho certeza que, igual ele, tantos outros, que aqui eu tenho vários exemplos, não é. E quando você faz esse movimento, não é você que bota o currículo embaixo do seu braço e vai procurar o mercado. É o mercado que vai procurar você. Essa é a diferença de você não só se formar numa profissão, mas é você construir carreira. Que existe uma coisa, construir currículo é uma coisa, construir carreira é outra. Construir currículo é muito fácil, basta fazer cursos, treinamentos, simpósios, congressos, colocar vários certificados em meu currículo. Tá tudo lá, bonitinho. Muito fácil fazer currículo. Agora, será se esse seu currículo, ele refletiu em fazer sua carreira? No seu dia a dia do trabalho? É mais denso. Você vai ter que gerar uma referência. Você vai ter que ser uma pessoa que gera um conteúdo para aquilo. Você vai ter que fazer podcasts, lives com aquele tema para você ser a referência. Opa, estou falando aqui de saúde coletiva, fulano. Então, quando você identifica esta pessoa, ela construiu uma carreira e ela não construiu um currículo. Não é? Então, eu acredito que muitas pessoas que se chamaram aqui foram as que construíram a carreira, não o currículo. Exatamente. Essa é a diferença. Então, gente, não parem de estudar. Pode correr bastante atrás. 2023 já passou, 2024 está aí. Mantenha o foco, faça a sua carreira, não faça só o seu currículo. Exato. Porque o mundo está aí, ó. Não é? Exato. Com a porta livre, aberta para você brilhar, crescer e desenvolver. E muito obrigado, Virgínia, por ter vindo no nosso podcast. Plantão Cast. Bom plantão. Gostei de ter participado. Gosto dessas inovações e queria parabenizar vocês por serem profissionais que tiveram esta ideia e colocando isso para se materializar aqui. Isso é mais aí uma das áreas da profissão da enfermagem que tanto cresce. Como hoje cresce o segmento da enfermagem, do home care, tão abrangente, porque com a questão da densidade, a transição demográfica está fazendo crescer o maior número de pessoas idosas, então uma área que cresce na enfermagem, a enfermagem aeroespacial, que eu sei que vai chegar pesado aqui para nós, no Brasil, de ter enfermeiros técnicos em grandes voos, aeronaves, enfrentando os plantões aí, né? Uma escala de 24 horas já pensou? Meu Deus. E deve ser muito bem pago, porque você vai para o plantão, você não sabe se volta, então tem que pagar bem. Mas porque eu estou chamando a atenção disso para que a nossa profissão, em que pese ela está passando por esses percalços que vão nos deixar mais fortes, mas ela tem muita coisa para a gente fazer. Basta a gente se dedicar, basta a gente estudar, basta a gente pensar um pouco o foco de construir currículo é uma coisa, carreira é outra, e quando você constrói a carreira, meu irmão, você não fica, tudo flui. Eu sei que tem um tempo disso, né? Não é fácil, nada é do dia para a noite, mas acontece. A constância, né? A constância. Vocês, para mim, já se tornam agora uma referência. Né? Quando eu pensar em podcast, eu vou lembrar de vocês. Então, vocês construíram essa carreira aqui. Que bom. Com certeza, obrigado. Mas eu que agradeço pelo convite. Para mim é sempre uma honra mesmo estar compartilhando um pouco daquilo que a experiência de vida vai trazendo para a gente. Então, pronto. Tá certo, obrigado. Obrigada.